Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? E quem fala é o professor Ricardo Alves. Vamos mais um tema sobre o iluminismo, né? Vamos aí estar falando um pouquinho sobre o nosso iluminismo, né, que iniciou aqui na França, e nós temos uma grande mudança em relação às nossas atitudes a partir do iluminismo. Então, vou estar compartilhando com vocês aí uma telinha, eu espero que vocês acompanhem aí. Vamos falar então um pouquinho sobre o iluminismo. Pessoal, aí tem uma figura, né, demonstrativa, aí um bonequinho, né, segurando uma lâmpada, e com uma dúvida, o que seria o iluminismo? Então, o iluminismo nada seria que vem de luz, né, clarear algo que até então estava na escuridão. Então, por isso o iluminismo. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, na Europa, que defendia o uso da razão, né, que é simbolizado pela luz, contra o antigo regime, que era considerado, para alguns historiadores, o período das trevas, que pregava maior liberdade econômica e política. Então, o iluminismo tinha essa vantagem, que até então o pessoal anteriormente não pensava dessa forma. O iluminismo vai surgir na França, no século XVII, e propunha o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo. O que seria teocentrismo? Deus no centro de todas as explicações. Então, Deus no centro do universo. Que predominava na Europa desde a época medieval, no período anterior. De acordo com os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas, em que se encontrava grande parte da humanidade. Então, o que quer dizer isso? Onde grandes pessoas, né, as pessoas que ali viviam, não tinham pensamento próprio, pensava, era monitorada, era rastreada, ela era controlada por alguém, né? Alguém que estava mais ali com um pensamento mais avante. Os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. Então, esses iluministas, esses pensadores, esses filósofos, né, muitas das vezes, eles eram contra as atitudes da Igreja Católica, inclusive os dogmas. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Este movimento promoveu algumas mudanças políticas e econômicas e também sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra lá na França também, a Revolução Francesa vai ser assim, a luta vai ser por liberdade, igualdade e fraternidade. Olha para você ver aonde nós vamos chegar as ideias iluministas. O iluminismo, então, vai ter o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesse comum, e até mesmo de alguns reis e rainhas. O princípio básico do iluminismo é a universalidade, que visava a todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou étnicas. A individualidade, cada um é único, e a autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência da religião ou da ideologia, seja ela crença, tradição, mitos. Então, aqui nós vamos começar a influenciar com os nossos próprios princípios, nossos próprios pensamentos. Nós somos agora pessoas pensantes. Vamos sair do modismo, vamos deixar então a questão do iluminismo, né, que é essa questão de luz e claridade. Vamos agora pensar, vamos ser pensante, vamos sair do atraso. Então, esse modo de pensar dos iluministas vai difundir por muitos países na Europa, manifestou-se na Holanda, também na Inglaterra e na França, onde torna-se uma doutrina. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Não queria até então uma revolução, uma causa, alguma coisa violenta, mas sim queria uma reforma no que estava acontecendo, principalmente na Igreja Católica Apostólica Romana, na época. Os iluministas, então, vai defender um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional, central, com os poderes bem definidos e limitados, e ampla margem de liberdade civil. Algumas mentalidades de alguns pensadores, nós vamos pôr John Locke, no ano de 1632 até o ano de 1704, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do empirismo. Considerado o pai do liberalismo político,
Em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, afirmava que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma Constituição. John Locke, também nós vamos ter Voltaire, né? Aí tem algumas imagens ilustrativas deles. Então, Voltaire, já no ano de 1694 até o ano de 1778, ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica e intolerância religiosa. Então, ele era totalmente, né, contra isso aí. Foi o mais destacado filósofo iluminista durante o período da Inglaterra, né? Elogiava a liberdade inglesa, nobilizou a combater a ignorância e superstição do fanatismo religioso, entre outras coisas. Nós vamos ter o Denis Diderot e também Rousseau. Algumas imagens deles aí, né? Onde vocês possam estar vendo. Denis Diderot foi o responsável pela organização da Grande Enciclopédia, publicada no ano de 1751 até 1752, onde vai ter novas ideias. O governo, até então, no período, vai condenar a sua obra, proibindo a sua divulgação em algumas das suas oportunidades. Então, Diderot foi auxiliado por um matemático e, até então, vai ter esses colaboradores por parte dos pensadores e alguns escritores. Já o outro, Jean-Jacques Rousseau, nós vamos ter aonde ele vai estar pensando e falando a partir do ano de 1712 a 1778, ele vai defender a ideia de um Estado democrático, garante a igualdade para todos. Falar nisso num ano desse não seria nada fácil, vai ser bastante criticado, né? Foi um democrata convicto, suas ideias foram expostas num tratado de educação e principalmente no contrato social, onde é a sua obra máxima. Jean-Jacques Rousseau uniu-se aos enciclopedistas, procurou analisar as razões da desigualdade social. Para ele, o ser humano é naturalmente bom, mas a sociedade vai corromper, gerando desigualdades sociais, escravidão e tirania. O que o cara fala, velho? O cara fala que nós vamos corromper. A sociedade aí não é nada fácil, não. O pensamento do cara naquele período, hein? Suas ideias foram seguidas por Robespierre e outros líderes dentro da Revolução Francesa. Montesquieu, né, de 1689 a 1755, ele vai defender a divisão do poder político, legislativo, executivo e judiciário. Isso no ano de 1689, gente. O Brasil vai ter a nossa república no ano de 1889. Coisa a se pensar, hein? Já Montesquieu, em 1748, publicou sua grande obra, O Espírito das Leis, dedicado ao estudo de diversas formas do governo. Montesquieu foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII, passou em revistas as diferentes formas de governo. Em sua obra, O Espírito das Leis, ele vai ter um grande influenciamento nesse período e vai influenciar bastante pessoas nessa obra sua. Já os principais filósofos iluministas, nós vamos ter aqui o David Hume. David Hume foi no ano de 1711 a 1776, foi um importante historiador e filósofo, iluminista escocês. Ele vai refutar o princípio da casualidade, defender o livre-arbítrio e o ceticismo radical. Já Adam Smith, no ano de 1723 a 1790, vai ser economista, ele era economista e também filósofo, era da Inglaterra, grande defensor do liberalismo econômico. Vamos abrir aí as portas. Já Immanuel Kant, 1724 até o ano de 1804, importante filósofo alemão, desenvolveu seus pensamentos nas áreas de epistemologia, ética e metafísica. Benjamin Constant, 1763 a 1830, escritor, filósofo e político francês, de origem suíça. Vai defender principalmente a ideia de liberdade individual. Esses economistas vão ter aqui alguns liberais, os pensadores do século XVIII, pregavam o fim da intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos, na vida pública. Promoveram a crítica ao mercantilismo, a forma que até então eles não achavam, propondo o fim da intervenção do Estado na economia. Os pensadores iluministas, que se ocuparam de questões econômicas, deram origem a duas grandes correntes de pensamento. Então, vai surgir duas: os fisiocratas e o liberalismo.
fisiocracia acreditava que as atividades econômicas natural, como a agricultura, a mineração, o extrativismo, era mais importante para a propriedade do país do que o comércio. Já as demais atividades econômicas, a manufatura e o comércio, seria a mera consequência da riqueza produzidas nas atividades agrícolas. Alguns pensadores fisiocratas, François Quesnay, no ano de 1694 até 1774, e Turgot, 1727 a 1781, aí tem a imagem, né, deles, da época. Nós vamos ter também outros pensadores fisiocratas, que é Mirabeau, e também Dupont de Nemours. Dupont de Nemours. Então, aí está a imagem deles, um Mirabeau, de 1694 a 1774, e Dupont de Nemours, no ano seguinte, quase no mesmo período. Vicente de Cornay, autor da célebre frase: deixe fazer, deixe passar. O mundo vai por si mesmo. Bem forte, né? Então são ideias, são pensamentos, são críticas até então o antigo regime, onde até então eles queriam mudanças. E isso vai influenciar dentro da Revolução Francesa. Já o liberalismo, né? Nós vamos ter o Adam Smith, que é considerado o pai da moderna e também da teoria econômica até então. Adam Smith afirma que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza e acreditava que certa interferência governamental na economia eram intoleráveis, desde que destinasse a prevenir injustiça e a pressão ou a incentivar a educação e proteger a saúde pública. Alguns pensadores aí, liberais, que é John Stuart Mill e Thomas Malthus. Então, nós vamos ter aí o John Stuart Mill mesmo, ele vai ser economista e filósofo, né? Ele vai defender a limitação do crescimento populacional e a criação das cooperativas. Já Thomas Malthus ficou conhecido pela teoria do qual o crescimento da população segue numa progressão geométrica e tem sempre a superar a produção de alimentos, que obedece a uma progressão aritmética. Por isso defende o controle da natalidade. Alguns países aí têm o controle da natalidade, então Thomas Malthus já pensava, já agia dessa forma nesse período. Já o despotismo esclarecido, forma de um Estado absolutista que dominou certos países atrasados dentro da Europa no século XVIII. Caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pelas teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Os países ligados ao despotismo apresentavam problemas estruturais. As economias baseavam-se nos princípios mercantilistas de mercado, uma sociedade pouco diversificada, sem capital, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. Então, com isso, nós vamos ter aí alguns países, né? Alguns países aí como a Áustria, a Rússia, a Prússia, Portugal, a Espanha, alguns reis que estavam nesse comando, nesse período, e as medidas por eles foram tomadas. Então, na Áustria mesmo, nós vamos ter José II, as medidas que vai ser tomada vai ser o fim da escravidão e a relativa liberdade da imprensa. Já começa a melhorar, né? Já na Rússia, nós vamos ter Catarina II, que vai pregar, até então, nas suas medidas, a criação do ensino leigo e uma universidade em Moscou. Já na Prússia, o Frederico II, chamando o rei, até então, de filósofo, eliminou as torturas de seu país e criou o ensino obrigatório. Então, isso vai ocorrer, vai ter mudanças. Então, essas mudanças desses pensadores vai influenciar não só lá dentro, mas o restante do nosso mundo. Portugal, José I, né, vai ser orientado até então pelo ministro Pombal, vai combater a influência inglesa na economia e os seus países. Então, vai ter uma grande mudança nesses países. Já a Espanha, Carlos III, vai ser orientado até então pelo ministro Aranda, vai reduzir a tortura e a influência da aquisição do país expulsou até então os jesuítas religiosos, que até então era muito criticado nesse período. Com isso, nós vamos ter essa mudança que vai estar ocorrendo dentro da França, né? E que vai afetar não somente a França, mas os demais países mundiais. Então, nós vamos ter medidas que foram tomadas lá no século XVII, né? Século XVII, século XVIII, que vão ter influência até nos dias atuais, nossa, hoje.
Então, espero que vocês aí, através dessa pequena explicação sobre o iluminismo, espero que vocês gostem. Continue sempre aí com a gente, vai lá, dá sempre aquela olhada sobre o que está ocorrendo no nosso canal. Abração, professor Ricardo.